Deus. Privilégio a gente poder, como diz o pastor Erickson, estar reunidos aqui nessa noite em adoração, em serviço, em louvor ao nosso Deus, sabendo que Ele está aqui conosco. E nesse momento, um santo privilégio, podemos meditar na palavra dEle. E por isso eu convido para que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós leremos dos versículos 1 a 3. Se você não trouxe sua Bíblia, o texto vai ser projetado aqui no telão. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. E diz assim: a santa, inerrante e inspirada palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, obrigado, porque o Senhor está aqui no nosso meio, e nós podemos falar contigo, podemos cantar louvores a Ti, servi-lo, e agora nesse momento meditar na Tua santa palavra. Eu rogo para que o Teu Santo Espírito continue a nos conduzir em adoração a Ti mesmo, e agora dá-nos entendimento a respeito da Tua verdade, da Tua palavra, do Teu querer sobre nós. Pai, ajuda-nos a termos os nossos olhos sempre fitos e firmes no Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para que diante de toda essa nossa jornada, diante de toda essa carreira que temos que percorrer aqui, enquanto não nos encontramos com o Senhor por toda a eternidade, que nós possamos nos manter firmes em Ti. E como eu disse, Pai, ajuda-nos a sempre manter os nossos olhos para o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Há cerca de uns 15 anos, talvez um pouco mais, eu participei da minha primeira mini maratona. Foram 10 quilômetros. E para quem é um corredor, talvez uma distância curta, mas era a minha primeira corrida e estava lá eu. Só que um detalhe que eu nunca tinha corrido 10 quilômetros. Eu treinava mais ou menos, mas que eu já tinha chegado a uns 7, 8 quilômetros. E consegui terminar aquela corrida de 10 quilômetros, só que eu terminei sentado no meio-fio, pálido, tremendo, e alguns amigos meus que estavam lá também, que chegaram antes, tiveram que me dar um apoio ali, porque eu estava desmaiando, chegando ali, eu não estava conseguindo ficar em pé. E é interessante que o autor aos Hebreus, ele vem comparar a nossa jornada de fé, a nossa caminhada com uma corrida, mas não é uma corrida pequena ou curta não, é uma maratona. E o final desse texto diz para nós que se nós quisermos ou não quisermos chegar, como eu cheguei no final daquela corrida, desmaiando, desfalecendo, mal, a gente tem aqui algumas dicas que o autor vem nos trazer para que a gente possa percorrer a nossa jornada de fé e acabar bem. E enquanto ainda nós estivermos nesse percurso, nós permaneçamos bem diante do Senhor. Ele vem trazer aqui para nós alguns incentivos, algumas dicas de como que nós podemos correr e percorrer bem essa jornada. Antes de nós entrarmos no texto aqui, só para nós lembrarmos, volta a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 10, versículo 36. Capítulo 10, versículo 36. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O ponto que o autor coloca para nós, antes de nós entrarmos exatamente no capítulo 12, ele começa exatamente nesse ponto, falando que existe uma promessa, e que existe uma jornada, e que essa jornada precisa ser cumprida com perseverança, para que você possa desfrutar dessa promessa. A promessa que ele está falando aqui é do descanso eterno em Deus, é da vida eterna, é da eternidade, junto à glória do Pai, junto a Jesus Cristo. E essa é a promessa.
E então já no capítulo 11, depois a gente vai voltar aqui nesse capítulo 11 para ver alguns nomes que estão aqui, mas ele fala de uma galeria de fé, homens, irmãos e irmãs que percorreram essa jornada e foram perseverantes, mesmo diante de qualquer situação que eles passaram, mesmo diante de dificuldades ou tempos bons, foram homens que perseveraram pela fé e terminaram bem essa jornada. E então no capítulo 12, quando ele vem falar para nós, diante de tudo isso, diante de todo esse exemplo, diante de uma jornada que existe, nós também precisamos ser perseverantes nessa nossa caminhada, nessa nossa corrida diante da fé. E o ponto aqui que ele coloca para nós é que existe uma corrida. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você foi chamado para esse time, você está nessa jornada. E não é à toa que não só o autor aos Hebreus, mas Paulo vai falar sobre isso, alguns outros textos, Pedro vai falar sobre isso, e comparar a nossa jornada, a nossa caminhada, a maneira como nós vivemos aqui, como uma grande corrida que nós enfrentamos. E um detalhe dentro dessa corrida: esse percurso do qual nós temos que caminhar, não somos nós que fazemos, porque o texto vem dizer para nós que nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, essa jornada que você entrou, no qual o Senhor Jesus Cristo te chamou e você confessou como Senhor e Salvador das suas vidas, da sua vida, agora você faz parte dessa jornada que já está determinada para a sua vida. E não cabe a nós simplesmente tentar entender por que nós passamos por determinados momentos da nossa vida, sejam eles bons ou ruins. O fato é de que eu descanso e sei que esse percurso foi feito por Deus. Nós não temos condições de trilhá-lo ou simplesmente de elaborar esse caminho. Deus já o fez e Deus chamou para essa jornada. Mas então, como que nós podemos caminhar bem? Como que nós podemos correr essa corrida de maneira a terminá-la de um modo gracioso, de um modo a não estar desmaiando quando estivermos perto da chegada? Então, o que o autor coloca para nós aqui, em primeiro lugar, ele vem mostrar um incentivo. Ele dá um grande incentivo para nós diante dessa corrida. Então ele mostra para nós no capítulo 12, versículo 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, e isso aqui é um incentivo que ele está colocando para nós. Agora nós vamos voltar para o capítulo 11, ver quem é essa nuvem, alguns exemplos dessas testemunhas que estão diante de nós. Capítulo 11, versículo 4, ele vai falar a respeito de Abel. Versículo 5, Enoque. Versículo 7, Noé. Versículo 8, Abraão. Versículo 9, Isaac e Jacó. Versículo 11, Sara. Depois, lá mais para frente, no versículo 22, ele vai falar a respeito de José. Versículo 23, sobre Moisés. Versículo 31, Raabe. E versículo 32, ele vai dizer assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que é a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Ele termina esse texto lá no versículo 38 dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Esses aqui são alguns exemplares das testemunhas que estão diante de nós. E é interessante como ele coloca e usa um termo aqui, falando de uma nuvem de testemunhas, porque isso aqui era uma linguagem que quem estava lendo essa carta pela primeira vez entendia muito bem, porque no período helenístico do primeiro século, essa nuvem era exatamente para falar que era uma imensidão, uma multidão. E como ele está colocando aqui diante de uma corrida, também algo muito conhecido para eles, que eram os Jogos Olímpicos, e talvez a ideia aqui é de um estádio lotado, muita gente assistindo os competidores. E é interessante como a gente vai encontrar algumas outras obras desse mesmo termo aqui, como por exemplo em Homero, Ilíada, a história de Alexandre o Grande, Virgílio, Eneida, que são obras antigas que tratavam exatamente esse termo aqui de nuvem. Era algo que eles conheciam muito bem, essa história. Eles falavam que era uma imensa nuvem de testemunhas, e era muita gente. E quando ele se refere a essas testemunhas, não é simplesmente uma testemunha que está passiva, simplesmente olhando você correndo essa jornada, essa corrida, mas a gente que participa ativamente, torcendo, mas torcendo não simplesmente porque eles
estão vendo a sua história, mas é porque gente que passou pela mesma história, gente que já desfruta da promessa e está falando para você agora: vai lá, vale a pena essa corrida, persevera, porque eu sei o que é a promessa, eu já estou desfrutando disso aqui, eu sei que você pode fazer isso. Essa é a história que nós temos aqui de gente que já participou dessa jornada e que agora testemunha e torce por nós, corre isso, mostrando justamente para você, falando: vamos nessa porque é possível. E essa promessa é verdadeira, eu já desfruto disso aqui, eu quero que você possa desfrutar e cruzar essa linha de chegada aqui também. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de assistir nas Olimpíadas, e algumas emissoras pegavam os narradores, eram ex-atletas, não era qualquer pessoa narrando os esportes, eram ex-atletas da modalidade que narravam a respeito daquela modalidade, porque afinal de contas eles sabiam do que estavam falando, era de certa forma autoridade ali. E um dos pontos muito interessantes foi a vitória da Rebeca Andrade na ginástica olímpica. E quem estava narrando essa história, uma das narradoras lá que estava lá era a Daiane dos Santos, uma ex-medalhista olímpica. E quando a Rebeca ganhou a medalha de ouro, eu não sei quantos viram aqui que ela caiu em prantos. A Daiane dos Santos chorou muito, comemorou, gritou, vibrou muito. E é mais ou menos essa história aqui que nós temos. Gente que já passou por essa história, gente que já passou por essa corrida, essa nuvem de testemunhas que está na arquibancada, agora torcendo por você. E isso precisa ser um incentivo para você. Imagina alguém que você admira muito, e talvez no seu trabalho, talvez gente que você estudou, você leu um livro sobre ele, de repente você está diante dele, fazendo uma palestra, uma demonstração. Mas isso não é para te trazer nervosismo. É gente que está lá fora: eu já passei por isso, vamos nessa, eu sei que é possível. E é gente, uma multidão de testemunhas ativamente diante desse texto falando: seja perseverante, persevere nessa corrida. E isso deve servir de incentivo para nós diante de toda essa jornada que nós temos que fazer enquanto em vida. Mas o texto continua, ele não fala só a respeito desse incentivo, dessas testemunhas, mas ele vem dar uma dica aqui para nós a respeito dessa corrida. Você quer terminar bem essa corrida ou quer ir bem nessa jornada? Se livre das distrações. Em primeiro lugar, ele vem dar um incentivo para nós. Olha essas testemunhas, olha o tanto de gente que já desfruta da promessa, bora nessa, vamos. Mas em segundo lugar, ele vem dar uma dica para nós. Olha, se livre das distrações. Ele mostra para nós aqui, na segunda parte desse versículo 1, quais são essas distrações. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Mais uma vez, era uma linguagem que aquelas pessoas conheciam muito bem, porque quando ele fala se livrar de todo o peso, é a ideia ainda de alguém que entra num estádio, um corredor, e ele é cheio de pompa. Imagine aí, talvez a gente vai lembrar disso e ter uma ideia melhor disso nos filmes que retratam esses Jogos Olímpicos antigos. Eram atletas muito prestigiados, eles entravam com uma manta, e a ideia é isso aqui, de atletas que entravam com uma manta, coroa e muita glória dentro do estádio. Mas para correr, eles não tinham como correr com aquilo. Eles tinham que retirar todo esse peso, tinham que retirar essas roupas, e ficava exatamente ou somente com aquilo que eles precisavam para correr. Uma roupa bem leve, talvez não naquela época, mas no nosso tempo, um tênis bem leve e apropriado. Uma roupa ali que quebra inclusive até a resistência do vento. O que ele está dizendo aqui é: nessa jornada você precisa se livrar de todo esse peso que está diante de você. E esse peso, quando nós colocamos aqui, não são simplesmente atitudes pecaminosas, não é o pecado em si, porque ele faz uma distinção de, olha, se desfaça disso, desembaraçando, se livrando de todo o peso e pecado. E nesse primeiro momento ele está mostrando para nós aqui que esse peso é qualquer coisa que vai tirar o nosso foco dessa corrida. Isso pode ser um desejo por um emprego melhor, um relacionamento, tempo que você gasta com tecnologia, celular, televisão, qualquer outra coisa desse tipo que tem sido peso para a sua jornada. Estou falando: se livra disso, se livra. O
que tem te atrapalhado nessa jornada de santificação? O que tem te atrapalhado nessa jornada de olhar para Cristo e entender que você está aqui diante dessa corrida e que essa corrida vai ter um final? Ou você gostou tanto daqui que tem deixado essas coisas tomarem conta do seu coração que você se perdeu e perdeu a ideia de que você está numa jornada para o céu? Esse é o ponto que ele está dizendo aqui para nós, desse peso, excesso de peso, que inclusive pode ser traduzido aqui como obesidade, nesse texto. Então falando, olha, o atleta que é muito obeso, ele não consegue, tem que se livrar desse peso. E é uma ilustração que ele traz aqui para nós, diante dessa corrida da fé, o que tem te atrapalhado? São os prazeres desse mundo, são as preocupações desse mundo. E aqui, eu posso falar aqui e usar um exemplo com muita segurança, porque isso é feito na nossa sociedade. Não tem simplesmente algo exatamente com a sua vida, que eu sei de algo com a sua vida que está acontecendo, mas muitos aqui, talvez maioria, não vão conseguir dormir hoje à noite direito, por conta de preocupação. Ou estão passando noites em claro, ou já passaram por isso, dessa experiência de não conseguir dormir uma noite inteira, ou nem dormir à noite, por conta de quê? Peso que tem te atrapalhado nessa caminhada. E Jesus vai dizer: você não precisa andar ansioso, porque eu estou cuidando de vocês. Meu Pai Celestial cuida de todas as coisas, Ele cuida das aves. Olha só como Ele faz a beleza dessas flores. E nem Salomão se mexeu com a glória dela. Busca em primeiro lugar o reino, todas as coisas serão acrescentadas. Você confia nisso? Mal consegue dormir. Se livre desse peso que tem te atrapalhado nessa jornada. Mas não somente isso, ele está falando de coisas positivas que não necessariamente são pecado, mas agora ele vai ser mais específico. Não são só essas coisas aqui que ele diz, todo o peso, mas ele está dizendo: se livre do pecado que tenazmente nos assedia. Volta sua Bíblia, por favor, no capítulo 11, versículos 23 a 26. O versículo 23 diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora presta atenção. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Prazeres transitórios do pecado. E sabe por que ele deixou isso? Porque ele tinha certeza de que havia uma riqueza muito maior que estava reservada para ele. Quando ele diz aqui a respeito, porque ele contemplava o galardão. Meus irmãos, pecado tem prazer transitório, que muitas vezes te faz cair no meio dessa corrida, te faz tropeçar no meio dessa corrida. E o que tem te atrapalhado nessa jornada? Só para a gente ter uma ideia como o pecado cansa. Imagina a situação, talvez muitos de nós já passamos por isso. Você cometeu um pecado e aquilo te pesou no coração, porque afinal de contas ele está falando aqui um outro detalhe. Ele não está falando de um apóstata, tá certo? Não está falando de gente que peca e que é eliminado dessa corrida. Lá no capítulo 9, finalzinho, inclusive no começo do capítulo 10, ele vai falar dos apóstatas, que são pessoas que negam, que vivem deliberadamente no pecado, tem prazer tão grande nesse pecado que vive para o pecado. É diferente de um cristão que sente o peso que o Espírito Santo pesa o seu coração e que se arrepende e luta contra o pecado. É diferente, certo? Se você não tem lutado contra o pecado e tem o seu coração está vivendo deliberadamente para esse pecado, e você entende que esses prazeres que isso aqui te oferece, que esse pecado mundo te oferece, são maiores do que aquilo que está prometido para você, talvez você precise repensar seu cristianismo. Mas o que ele está dizendo aqui para nós são crentes que precisam se livrar de todo o pecado. E como eu voltando aqui a dizer, como o pecado cansa a gente. E aí imagina que você cometeu um pecado, você é cristão verdadeiro,
se arrepende, Deus pesou a mão sobre você e você volta. Mas passa um tempo, cai no mesmo pecado. Se arrepende, porque Deus traz esse arrependimento. Você confessa esse pecado, volta aos caminhos do Senhor, mas passa um outro tempo e você cai de novo. Isso não te aborrece? Não, mas não é possível, Deus, eu quero tanto lutar com isso aqui, e eu preciso do Senhor, e isso não cansa a gente. Esse é o ponto que ele está dizendo: se livre desses pecados da sua vida que tem te atrapalhado na jornada da fé, se livre de todo o peso. Mas ele continua, ele está dizendo aqui para nós, de mais uma dica. Primeiro ele deu um incentivo, a nuvem de testemunhas. Primeira dica que ele dá: se livre de tudo isso. Você não precisa dessas coisas, nós estamos numa jornada, isso aqui é transitório. Você só precisa daquilo que é essencial para a sua caminhada, para a sua jornada na fé com o Senhor. Mas depois ele vai dar mais uma dica, ele fala: sejam perseverantes. Sejam perseverantes. E essa ideia de ser perseverante é de resistência. E vamos voltar aqui à ideia de uma corrida. Não sei quantos aqui já fizeram, participaram de uma corrida, mas talvez o grande problema que alguém tem de uma longa distância é trabalhar a sua mente. Porque o corpo às vezes até vai, mas a sua mente você fala: poxa, não vou conseguir, está longe demais, são 40 quilômetros, eu ainda estou aqui no 20, está pesado, estou começando a ter câimbra, eu não vou conseguir. E é uma luta mental de resistência e persistência para que ele possa terminar esse percurso. Isso não significa que ele não sinta dores, isso não significa que não tenha dificuldades no caminho, mas é ser persistente diante de tudo isso. E o que o texto traz para nós aqui: sejam persistentes. Mas em último lugar que nós vemos aqui, é o que eu vou chamar aqui de dica de ouro. É a dica de ouro para você ter isso no coração, para você entender como que você caminha e corre bem, na verdade, essa jornada da fé. Você tem os incentivos, ele te deu algumas dicas aqui: se livra disso, seja persistente. Mas agora que é a dica de ouro, ele fecha esse texto aqui e fala: agora, e se você não conseguir, na verdade você não vai conseguir muito fazer aquelas coisas anteriores se você não olhar para essa dica final aqui, que é o grande incentivo que nós temos. E olha só o que ele diz para nós no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Qual que é a dica de ouro aqui? Olhe para Jesus, mantenha os seus olhos firmes em Jesus. E é claro que diante dessa nossa jornada, nós passamos por dificuldades. Às vezes é uma colina muito alta que você precisa escalar para passar para a próxima etapa. Às vezes é um pântano que está te sugando. Às vezes é um deserto no qual você está seco por Jesus, por Deus, e parece que Ele não está presente na sua vida. Todos nós passamos por isso. Mas como que a gente lida com essas histórias? Olha para Jesus. Esse é o grande ponto, talvez o grande segredo que nós temos aqui para caminhar bem e chegarmos bem no final dessa corrida. Olha para Jesus. E quando ele diz aqui: olhe firmemente para Jesus, a ideia de desviar o olhar de qualquer outra consideração, qualquer outra coisa que vai tirar o seu foco, e você vai manter seu olhar em Jesus. É interessante como ele dá alguns detalhes a respeito de Jesus aqui, mostra algumas características, porque olha só, ele não usa o termo olha firmemente para Jesus Cristo, ele fala olha firmemente para Jesus. Isso aqui tem um detalhe importante, não foi à toa que ele só colocou Jesus aqui, porque ele está querendo que nós olhemos inclusive para a humanidade desse Jesus, Jesus homem, o Deus homem. E quando ele diz aqui, continuando falando aqui um pouco mais à frente, que trocou a sua alegria em troca da alegria, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. É esse Jesus que se humilhou, que desceu dos céus, esse Jesus que é Deus, estava com Deus, ele é Deus, mas se fez homem, se humilhou, andou entre nós. Mantenha o seu olhar nesse Jesus. Mas tem mais, não é só esse Jesus que se fez homem,
perfeito, ok? A diferença é que ele é perfeito. A diferença dessas outras testemunhas é que esse Jesus era perfeito. Além disso, ele diz aqui para nós que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o iniciador e aquele que finaliza. E quando ele vem trazer aqui para nós esse autor, nós temos algumas nuances aqui dessa tradução e desse termo autor. O autor é exatamente aquele que iniciou a fé. Você jamais chegaria à fé se não fosse por Jesus, porque foi Ele quem iniciou isso em você. Muito antes, em toda a eternidade, no conselho da Trindade, foi o próprio Jesus, junto com toda a Trindade, que pensou, bolou toda essa história e colocou isso em execução. Ele é o autor, é Ele quem começou essa fé, não só na eternidade, mas é somente por Ele que você pode chegar à fé. Somente por Jesus. Por isso que ele é o autor. Mas tem uma outra possível tradução aqui também, que é capitão da fé. O autor da fé é o capitão da fé, porque nós podemos entender aqui, e quando Jesus iniciou essa fé, ele não só iniciou e te largou na corrida, mas é ele que te instrui. Mas não somente isso, ele não fica simplesmente apontando o caminho, mas ele corre junto com você. Esse é o capitão da nossa fé. E termina dizendo que ele é o consumador. Ele elevou essa fé a um nível que jamais alcançado antes. É justamente a perfeição. Ele aperfeiçoou a nossa fé, coisa que aquelas testemunhas não puderam fazer. Portanto, nessa corrida nós precisamos olhar para Jesus, que é o capitão da nossa fé. A história é Jesus que começou essa fé no seu coração. É Jesus quem corre ao seu lado. É Jesus quem te dá essas dicas. É Jesus quem te dá os conselhos durante essa corrida. Mas é Jesus que está te aguardando lá na reta final com a coroa da vida prometida para te entregar nas mãos quando terminar. É esse o autor e consumador da nossa fé, que o autor está dizendo: olha firmemente para Ele. É sobre esse Jesus que todo esse texto está dizendo. Ele foi o primeiro a expressar obediência incondicional à vontade de Deus em um mundo caído, condenado à morte, e assim exibiu o objetivo da fé, bem como o seu poder supremo. Ele é quem atingiu toda a perfeição nessa história. Jesus aqui, ele mostra então, diante disso, quando ele fala para nós observarmos e mantermos o nosso olho firmemente em Jesus, ele vai mostrar a motivação pelo qual Jesus fez tudo isso. Mais uma vez, olhando aqui para o texto, ele fala no versículo 2, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Por que Jesus fez tudo isso? Por que nós podemos considerar Jesus como autor e consumador? Foi ele que cumpriu tudo isso. Porque em troca dessa alegria, troca aqui não é simplesmente ele tinha uma alegria, fala, não, toma minha alegria e eu vou sofrer, não é isso não. Mas a ideia é o contrário, fala, olha, o que eu preciso fazer para que eu possa desfrutar dessa alegria plena. E não é também a ideia da alegria que ele tinha de estar junto com Deus, porque ele tinha a alegria de saber que ele era Deus, tinha todo o poder. Mas a gente volta, por exemplo, para Isaías 53, de que o texto fala para nós que Jesus viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. É justamente esse o ponto. Agora é Jesus dentro desse conselho, todo o plano da salvação e da eternidade, dizendo o que é necessário para eu desfrutar de toda essa alegria. É preciso sofrer, é preciso me encarnar, é preciso não fazer caso de que eu sou igual a Deus, é preciso encarar uma vergonha, é preciso encarar humilhação. Ok, porque eu sei o que está reservado. E a grande alegria de Jesus não é simplesmente desfrutar da eternidade com Deus do seu poder, mas é de ver cada um de nós que confessamos o seu nome fazendo parte desse povo. Agora nós, como povo de Deus, resgatados, comprados por esse sangue precioso, por conta desse sacrifício, meus irmãos, coisa que nenhum de nós podia fazer, não pode, não tem como pagar por nossos pecados. Agora Jesus desfruta dessa alegria de Ele ter conquistado, Ele ter vencido a morte. E tem mais um detalhe:
Porque aquelas outras testemunhas desfrutavam da presença da glória de Deus, estão no céu. Abraão, Enoque, todos eles estão no céu. Mas teve uma diferença quando Jesus chegou lá. O versículo termina dizendo: está assentado à destra do trono de Deus. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que está assentado à destra do trono de Deus, reinando poderoso. É esse Jesus Cristo que nós mantemos o nosso olhar firme. E fazendo algumas aplicações aqui para nós diante desse texto, o que significa então, afinal de contas, olhar para Jesus Cristo? Em primeiro lugar, fixar os nossos olhos em Jesus requer tirar os nossos olhos de nós mesmos. Seu olho não está mais em você mesmo, está em Jesus. Olha só como isso aqui é prático e tem implicações muito sérias aqui para a nossa vida. Qual que é o grande motivo, os grandes motivos de problema dentro da sua casa? Eu vou resumir só em uma palavra e daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. O que resulta isso? Pecado. Me diz se dentro da sua casa os problemas que você passa não foram causados por qualquer outra coisa que não seja pecado. Pecado do orgulho, pecado da língua, pecado da falta de domínio próprio, falta de amor, no qual nós somos chamados a desenvolver fruto do Espírito. Por que esses problemas? Porque um dia você parou de olhar para Jesus e passou a olhar para você mesmo. E você foi incapaz de perdoar, você foi incapaz de pedir perdão, você foi incapaz de se humilhar, entender que naquela situação você não precisava simplesmente ter razão. Você se esqueceu de olhar para Jesus. São os grandes motivos dos nossos problemas. É por isso que o autor está falando: olha para Jesus, porque o dia que você parar de olhar para você mesmo, esses problemas, gente, vão ser fáceis de ser resolvidos. Para de olhar para você mesmo, olha para Jesus. Fitar os nossos olhos em Jesus também requer confiar em tudo o que Ele é para nós e exatamente tudo o que Ele propôs. Confia no Senhor Jesus, confia. No sermão do último domingo que nós estávamos falando sobre Deus também, a ideia é descanse, desfrute do descanso, confie no descanso que foi prometido, porque Jesus foi capaz de fazer isso. O Cordeiro perfeito, aquele que está sentado à destra de Deus Pai, reinando todo poderoso. Ele é a grande testemunha, Ele é o grande incentivador, Ele é o grande motivo de tudo que nós fazemos. Confia no Senhor Jesus. E se você está aqui nessa noite e que às vezes não tinha parado para pensar a respeito da sua eternidade, eu quero dizer para você: confia no Senhor Jesus da sua salvação. Confia no Senhor Jesus onde você vai passar depois dessa morte, porque somente por Ele é que nós podemos desfrutar dessa promessa, desse galardão, no qual aqui Moisés falou que abriu mão desses prazeres temporais, porque tinha algo muito maior, uma riqueza muito maior preparada para ele. E é somente em Jesus que nós podemos ter acesso a isso. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo. E também, fixar os nossos olhos em Jesus é a chave para não se cansar e desanimar, porque ele termina dizendo no versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quer permanecer firme, mesmo diante das situações que têm afligido a sua alma, o seu coração? Jesus suportou coisas aqui contra os pecadores que foram pesadas para Ele, e muitas vezes nós suportamos isso também simplesmente pelo fato de confessarmos Jesus Cristo e queremos viver uma vida reta, fiel diante do Senhor. Estou dizendo, fica firme, considere o que Jesus passou por você. Vai ser um pouco mais fácil você lidar com essas situações. Olha para Jesus, olha para Jesus.